mas nos fale você, ô Pedro, que foi o pai da matéria, literalmente aí, um pouquinho, né, do que consistiu essa sua opinião falando do técnico Leonardo Jardim. Ô, Valu, então, primeiro te agradecer, claro, pelas palavras, sempre uma honra, principalmente além de um amigo, você é uma referência para mim na profissão. E assim, eu tentei levar para o texto, né, uma análise sobre algumas formas do Cruzeiro de se defender, porque a gente vê muitas pessoas procurando saber, né, tentando ali entender, e as pessoas elas têm talvez os seus compromissos, ao contrário, por exemplo, não que a gente não tenha, mas a gente vive do futebol. O torcedor, ele talvez não tem tanto esse tempo para poder ficar vendo e revendo as partidas. E aí eu procurei reassistir alguns jogos que para mim foram chave nessa caminhada do Cruzeiro para poder levantar esse material. E aí eu começo pelo confronto contra o Bahia, né? Porque ele não faz parte da sequência, mas para mim é um jogo de muita importância, porque o Leonardo Jardim consegue ali uma vitória impactante e a gente já começa a ver um princípio de um padrão diferente. Porque o Ô Cruzeiro Pedro, naquele. Oi. só enquanto você vai falando, para o pessoal se orientar, eu vou passando aqui a matéria até chegar ali no desenho, tá? Para ficar legal também para a galera e para você e para Amanda comentarem. Tá, aí, até se você quiser já colocar na parte do desenho do confronto contra o Bahia, que é esse primeiro, a gente pôde observar o Cruzeiro pressionando o Bahia alto e, assim, chamou muita atenção, porque foi uma pressão alta que ela durou muito tempo. Foi uma pressão alta que ela extrapolou, por exemplo, o primeiro tempo, né? Alguns times só conseguem pressionar alto o primeiro tempo ou uma fração do primeiro tempo, e o Cruzeiro levou isso até a segunda etapa. E foi um Cruzeiro que se colocou nesse 4-3-3 aí que a gente tá vendo no campinho na imagem, né? E um ponto que era muito interessante é a questão da última linha do Cruzeiro. Eu fiz questão de posicionar ali os dois laterais e os zagueiros na linha do meio-campo, porque era isso que o Cruzeiro fazia. Era um 4-3-3, uma pressão mais alta, mas um bloco compacto, para não deixar o Bahia ter o jogo curto, mas como o Bahia poderia pensar em não consigo sair por baixo, vou esticar essa bola, o Cruzeiro colocava os jogadores ali justamente para não deixar essa bola esticada, para jogar com a questão da linha alta e para ganhar uma possibilidade de segunda bola. E aí é uma primeira amostragem assim de diferença do Leonardo Jardim. E aí quando a gente passa, o Cruzeiro joga, ganha do Bahia, perde 2 jogos, né? Perde para o Red Bull Bragantino e perde para o Palestino. E aí a gente vai para o jogo contra o Vasco, que é o segundo desenho que tem aí, e aí a gente até estava nessa transmissão junto, né, Valu? E foi uma ideia que a gente trocou ali ao longo da transmissão, que pensando no perfil que ia encarar contra o Vasco da Gama, o Leonardo Jardim coloca essa equipe para pressionar, mas no 4-2-3-1, porque a ideia era deixar a bola com a dupla de zaga do Vasco, né, João Vitor e Lucas Freitas, porque eram 2 jogadores que teriam essa dificuldade. O Cruzeiro o 4-2-3-1, eu falo muito sobre isso aqui na Samuca TV, para mim é a melhor formação para se defender, porque se a gente observa, você tem o Wanderson e o Christian ali para fechar esse jogo pelos lados, você tem Lucas Romero e Lucas Silva muito mais imbuídos em fazer uma cobertura, e o Matheus Pereira, ele está ali talvez na possibilidade de sair atrás do primeiro volante do Vasco, ou de um meia do Vasco, que saísse de dentro do bloco do Cruzeiro para receber essa bola no pé junto aos zagueiros. E aí o Leonardo Jardim já muda. A gente estava no 4-3-3, marcou alto com esse 4-3-3 contra o Bahia, contra o Vasco ele já passa para o 4-2-3-1. E aí, para mim, vem o jogo dele, assim, que foi... E aí, ô Pedro, Opa! só antes de você seguir, para a gente ir batendo bola também, a Amanda e ir vendo e ir falando, né, a respeito, Amanda, também das suas impressões, é claro, né, diante disso que o Pedro colocou lá e que você também já reportou em outras lives que participou, essa sensibilidade tática, né, digamos assim, do Jardim, diz muito a respeito desse detalhe que o Pedro chamou a atenção, de um técnico camaleão, capaz de fazer leituras conforme o terreno e os adversários em questão. Acho que mostra muito do quão estudioso também é o Leonardo Jardim e o quão flexível ele precisa ser, principalmente para uma competição no qual é a primeira experiência dele, né? E tudo isso é levado em consideração nesse momento. É claro que todo treinador tem a sua filosofia de trabalho, mas não permite que ele seja tão engessado perante a sua filosofia,
sendo que ele está chegando num país onde que ele precisa conhecer também o dia a dia dos atletas e também o nível das competições no qual essa equipe está. Então, acho que foi um pouco baseado nisso que ele acaba sendo ainda mais flexível nesse ponto. Agora, é um texto, primeiro, né, muito bem feito pelo Pedro. Obrigada, Valu, também pelas suas palavras. Eu acho que isso que o Pedro acabou de citar e quis falar no texto também, acho que mostra muito desse momento que está vivendo o Cruzeiro, né, que deixou de ser uma equipe promissora para se tornar um time mais confiável e competitivo dentro do campo. E acho que não é só isso, né? É um time que entrega muito mais desempenho e um desempenho em alto nível, com uma capacidade tática também para se adaptar, exatamente isso que você falou, e uma ambição também muito grande para buscar objetivos grandes, né? Não que a gente ainda não tivesse essa mentalidade, mas que acho que foi aos poucos amadurecendo muito dessa mentalidade e principalmente em confrontos grandes, né? Buscar objetivos grandes em confrontos grandes. Um time muito mais organizado, Valu, com mais repertório, com mais solidez. E isso tudo, claro, é em prol do trabalho que está sendo feito pelo Leonardo Jardim, mas com certeza também pelo entendimento dos jogadores que vestem a camisa do Cruzeiro, que compraram essa ideia do Leonardo Jardim. Aí, ô Valu, até tem o jogo aí contra o Flamengo, né, que eu faço questão de destacar, que para mim o Cruzeiro muda, só para o pessoal entender, para um 4-4-2, justamente porque o Flamengo tem um jogo muito forte por dentro e a ideia do Cruzeiro era tirar esse jogo do Flamengo por dentro. E eu até fiz esse questionamento uma vez e queria passar para a Amanda, até para vocês aí, porque o Cruzeiro se defende da mesma forma contra o Palmeiras. Mas eu enxerguei a execução contra o Flamengo muito melhor. E aí eu queria saber de você, Amanda, assim, qual a sua opinião? Se você achou que a diferença do adversário também por o Palmeiras ser um time que não joga tanto quanto o Flamengo no sentido de propor, ou se não, se isso não tem nada a ver, porque fiquei com essa sensação. Gostei do Cruzeiro se defendendo diante do Palmeiras, mas para mim a execução contra o Flamengo foi muito boa. É porque eu tenho a sensação, Pedro, que o Flamengo exige mais dos comportamentos defensivos de todos os adversários. E isso inclui o Cruzeiro. Pela dinâmica que eles têm dentro do campo, vai te forçar e te exigir um pouco mais do que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras é mais frio. Eles tendem a aguardar um pouco mais e aí dar o bote na hora certa. O Flamengo não. Tem tanta qualidade envolvida, principalmente dos jogadores da linha do meio para frente, que eles querem explorar cada vez mais essas peças. E automaticamente vai exigir um pouco mais do comportamento defensivo da outra equipe. Eu, até para interagir com o que o amigo disse, né? Eu tô aqui no nível 2, conversando a respeito de futebol com amigos, você e a Amanda, que estão no nível 5. Mas eu acho que, assim, né, da minha percepção, né? O Flamengo é um time que tem mais talento para construir o jogo por dentro e acelerar, de repente, nas pontas, no momento que ele quiser fazer isso, na verdade. Porque se ele quiser realmente construir o jogo só pelo meio-campo, ele é capaz de fazer isso mesmo contra um time que marca tanto quanto o Cruzeiro. Tanto que a gente vê o gol da Arrascaeta saindo em uma jogada pelo centro, ali na meia-lua da grande área, né? E o Palmeiras, apesar dele ter jogadores importantes no meio-campo, eu acho que ele tem a questão mais do aspecto físico no meio-campo e tem preferência por vir construindo do lado de fora do campo, né, pelas laterais, pelos extremos do campo, e aí para de repente, sim, achar uma situação no meio. Mas esse ajuste foi muito importante do Cruzeiro contra o Palmeiras, né? Porque apesar de ser a mesma postura tática, os comportamentos eu acho que acabaram mudando significativamente, de maneira significativa, viu, Pedro? Talvez por questões de apesar de serem duas equipes muito importantes, uma eu entendo que compete muito na questão dos duelos e outra precisa talvez de menos espaços, principalmente no setor de meio campo, para que possa te machucar, né? Possa machucar o adversário. Chega a ser ridículo, né? O proveito do Flamengo em uma pequena fração, é quase um piscar de olhos no futebol, o Flamengo ter conseguido aproveitar da maneira que aproveitou, viu, professor? Não sei se fui bem, se fui dentro da linha, mas é a maneira que eu vi.
Qual que é o tema da aula aí? Boa noite para todo mundo. Tudo beleza? Tudo beleza, Samuca. Pergunte aos nossos professores Pedro Torres e Amanda Buru, viu? Eu tô sentadinho aqui, igual na escolinha do professor Raimundo hoje, só de butuca. Você era quem? Eu? Tem que ser o mais gordo, né, Samuca? Eu não posso falar que eu sou, por exemplo, o grande Otelo, né, que era magrinho ali, que era o mais gordo da escolinha, hein? Tem que pensar aí agora. Assim. Seu boneco, ué. Aí, pronto, eu sou boneco, né? Eu sou boneco com a touca na cabeça e eu recentemente coloquei quase cueca na cabeça, né? Então tamo igual. Essa cueca aí tá dando o que falar, Valuzinho. Estará lá na Arena Gregorão, no sábado. Lavada, Misericórdia. É. É importante. Lavada é importante, né? Isso. Se em uma semana não lavar, aí tem algo errado, né? Tá louco, aí tem que sair. Tem que ser interditado uma pessoa dessa. Não tá com as faculdades mentais em dia. Qual que é a aula aí, Pedro? Por favor. É porque o Valu trouxe o texto que eu levei lá para o Central da Toca, né, falando sobre as mudanças ali defensivas do Leonardo Jardim, aí a gente passou pelo jogo contra o Bahia, que foi um 4-3-3, para poder marcar alto, para poder pressionar individual, aí depois passa para o Vasco, que é um 4-2-3-1 ali, muito por conta da deficiência mesmo da construção da equipe do Vasco, né, os dois zagueiros tinham mais dificuldade, e aí eu estava levantando o questionamento aqui até para a Amanda também ajudar, mais ou menos naquela linha que eu fiz aquela pergunta dos 3 jogos, quais que vocês acharam os mais importantes, porque eu comparei o jogo contra Flamengo e Palmeiras, porque o Cruzeiro adota a mesma estratégia para se defender, apesar da diferença de característica dos adversários, né? Contra o Flamengo foi um 4-4-2, né, para poder se defender. O bloco do Cruzeiro não era tão alto assim na maioria das vezes, mas o Cruzeiro subia quando o tempo inteiro, mesmo independente da altura do bloco, era um 4-4-2. E contra o Palmeiras foi esse 4-4-2, só que teve um momento ali onde o Cruzeiro acaba mudando para um 4-3-3. Aí eu queria saber, eu perguntei a Amanda, perguntei o Valu e sua opinião também, né? Eu achei a execução contra o Flamengo a melhor, mas os meninos, a Amanda ou o Valu, falaram do Palmeiras. Eu queria saber de você, qual que você achou melhor, se foi o Palmeiras, se foi o Flamengo, defensivamente falando da estratégia. Eu acho também. Eu acho o Flamengo o melhor time que é o Palmeiras. Agora, os dois times, Palmeiras e Flamengo, eles estão hoje em um estágio que é só a gente pegar, e eu acho que isso fica muito... o exemplo é perfeito do jogo com o Flamengo, da qualidade que tem o time, porque o Cruzeiro amassou o Flamengo. E o Cruzeiro foi vencer no último lance da partida quase, fazendo um 2-1, com um lance que foi construído ali, Bolace, Eduardo e Gabigol. Tipo, o Flamengo, ele não conseguiu jogar, no segundo tempo ali um pouco mais, né, talvez, e quase sair daqui com um ponto. Então, tipo, num lance de genialidade do Arrascaeta, que foi a única oportunidade praticamente, né, que o Flamengo chega ali e faz o gol. Teve uma outra bola parada, isso. Acho que o Palmeiras, pelo segundo tempo, aí talvez a circunstância do jogo, né, você tendo um 2-0, você não vai sair também igual um maluco. Eu acho que foram 2 boas execuções. Também concordo que com o Flamengo foi melhor, mas para vencer esses times aí, Palmeiras e Flamengo, você sempre precisa estar no seu limite. Que um grande jogo contra o Palmeiras, 2-1. Um jogaço contra o Flamengo, 2-1, com um gol no último lance do Gabigol. Eu acho que isso mostra a qualidade que tem do outro lado, né? Mas, ao mesmo tempo, quem conseguiu vencer Flamengo e Palmeiras? Mesmo jogando em casa. Ou quem vai conseguir vencer, né? Os dois. Pouquíssimos times no Campeonato Brasileiro. Eu vi o seu texto, muito legal, Pedro, e parabéns aquela sua análise também lá no Twitter. Eu acho que isso... muita gente às vezes vai achar um conteúdo disso e aquilo, né? O pessoal gosta de 3 pontos e azar do resto, mas é sempre importante, né? Como que você vai chegar a uma vitória diante de grandes adversários. Então, são 2 jogos aí para a gente ter de
de exemplo e de saber apreciar, né, o que o Cruzeiro fez contra essas duas grandes equipes do futebol brasileiro. E até um detalhe, o Valu, Amanda e Samuel, disse que você falou do erro zero, da perfeição. Um seguidor me respondeu lá no Twitter e ele tem razão. Se a gente pega o gol do Palmeiras, é um lance onde o Cruzeiro estava ali no ataque, o Pereira acaba batendo a falta, o Everton defende, e o Palmeiras sai numa velocidade assim tão absurda que o Cruzeiro, que estava perfeito defensivamente o jogo inteiro, é a única bobeada do Cruzeiro. Então a única bobeada do Cruzeiro rendeu um gol do Palmeiras. É um time que vai te fazer estar alerta o tempo inteiro. E o Valu, eu concordo com essa análise dele, porque eu acho que o repertório técnico dos jogadores do Flamengo, do zagueiro ao atacante, é muito maior do que o Palmeiras. Não que o Palmeiras seja uma equipe ruim, mas a gente pega o passe do Léo Ortiz na última rodada, vai ter camisa 10 no futebol brasileiro que não vai acertar aquele passe, e ele é zagueiro. Os laterais do Flamengo constroem bem, então acho que isso também reforça essa atitude do Cruzeiro e a qualidade que foi esse estilo de jogo do Cruzeiro diante do Flamengo. Ô, Amanda, e o fator, por último, até para a gente encerrar toda essa análise, né, diante do que apontou hoje o Pedro nesta publicação, o aspecto primordial, né? Se você não estiver nos cascos fisicamente, e você que é educadora física, não adianta nenhum planejamento desse ser feito por técnico nenhum, né, Amanda? Como é que você vai cobrir os espaços numa velocidade determinada se você não tem condição de cobrir esses espaços fisicamente, Amanda? Valu, com certeza, é um fator preponderante para jogar ali sobre a concepção do Leonardo Jardim. Não tem outra maneira se você não tiver ali afiado nas suas condições físicas, porque é um time de muita intensidade, e quando a gente fala de competitividade, a gente está falando também da questão física, né? E por isso foi tão importante, na chegada do Leonardo Jardim, alguns atletas trabalharem de maneira individualizada a questão mesmo física, para que eles pudessem estar o mais preparado possível até para os treinamentos. Não falo nem para os jogos, para os treinamentos do Leonardo Jardim. E são nos treinamentos que tudo acontece, né, Valu? Tenho certeza que a competitividade ela é muito grande, tenho certeza que a intensidade dos treinamentos também são muito grande, porque lá no jogo é reprodução do que acontece nos treinamentos. Então, lá nos treinamentos é isso, é hora de você errar, é hora de consertar aquilo que você está errando, muitas vezes tecnicamente e taticamente, mas a questão física ela tem que estar em dia. Nos treinamentos, se você não tiver fisicamente em dia, você vai perder a oportunidade, que eventualmente essa oportunidade pode ser até como titular na equipe do Cruzeiro. Então, com certeza, para estar hoje, e aí não somente esses jogadores que já estão compondo o plantel do Cruzeiro, mas para aqueles também que estão chegando, para estar hoje vestindo a camisa do Cruzeiro, você precisa estar alinhado também com as suas condições físicas.